No Banqueta em Foco de hoje, recebemos o presidente do Partido dos Trabalhadores em Nova Lima, Renato Faria, o Tatico, histórico militante do partido, ex-vereador por vários mandatos na Câmara Municipal. O Banqueta em Foco é transmitido pela TV Banqueta, no canal 6 da NET Claro, não só para Nova Lima, mas também para toda a capital mineira. E você pode também nos assistir em todas as nossas redes sociais, onde os programas são exibidos ao vivo e também ficam reservados para você assisti-lo quando e onde quiser, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tatico, um prazer recebê-lo novamente aqui. Novalimense, raiz e militante político histórico do PT. Tatico, todo mundo quer saber como vem o PT para as eleições municipais de outubro. Lembrando que o Partido dos Trabalhadores já governou essa cidade por 2 mandatos, com Carlinhos Rodrigues, e conseguiu também fazer o seu sucessor na época, Cassio Maiani. Como vem o PT? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Antes de responder sua pergunta, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo último Jornal Banqueta, né? A, a matéria especial, muito bem feita pelo jornal, uma grande prestação de serviço à cidade, o Escavando a Verdade, porque até hoje, né, Fred, a gente tem ouvido a história contada pela classe dominante, né? E agora você vem e abre os olhos, principalmente da juventude que não viu a mina aberta, né? Então, parabéns e continue nesse caminho de prestação de serviço, que mais do que comunicar para as pessoas é prestar serviço. Muito obrigado, Com Tatico. relação ao Partido dos Trabalhadores, é claro que o PT tem candidato a prefeito e a vereador na eleição de 24 de Outubro agora. 2024. É, nós somos o maior partido da América Latina, o maior partido do Brasil e o maior partido em Minas Gerais e Nova Lima. Então nós temos muitos filiados que são capazes de disputar uma eleição importante, numa cidade extremamente importante como Nova Lima. Então o PT terá candidato, certamente. O resto é fake news. Tatico, então até porque a gente sabe que o PT tem todo um processo interno, né? A gente costuma dizer, e vocês re- repaginam isso, que o PT é o mais democrático internamente, né? Que lá realmente existem as disputas. Como que é o processo de escolha do partido aqui em Nova Lima para definir o seu candidato a prefeito? Antes de responder essa pergunta, o PT é um partido que funciona os 4 anos. O PT não funciona só em época de eleição. E é um partido diverso, com opiniões diversas. Então, obviamente, vão haver mais embate interno dentro do PT. Alguns embates vazam para a imprensa, como as pessoas não estão acostumadas com um partido político que funciona, né? Estão acostumados com um partido de dono, que nada vaza. Quando vaza uma notícia do PT, é um prato cheio processo, né? Da imprensa, então vira notícia na cidade inteira. E vira notícia porque o PT é o partido mais importante da América Latina, como eu estou te dizendo. Então, o processo lá é um processo que já vem se arrastando desde o meio do ano passado. O ano passado foi ano de renovar as direções municipais. E o PT nacional deu a prerrogativa para as direções municipais em renovar com eleições, né, no processo interno o PED, né, que é o processo de eleições diretas, né, o PT tem eleição direta, né, eu não chego lá e viro presidente, né, o meu caso até que é um caso meio que diferente, porque eu tô de mandato tampão, né, eu não fui eleito no PED passado, eu tô pegando o partido do meio para frente.
Mas fui eleito internamente, né? Que é uma segunda opção, internamente pelos E membros mais do do que isso, diretório. né, Tatico? Em Nova Lima, se você falar do PT, vem-se à cabeça Tatico, Carlinhos Rodrigues, são pessoas históricas aí nesse processo. É verdade, né? Mas eu, quando tomei posse, Fred, em maio do ano retrasado, eu tomei posse no olho do furacão, né? Na eleição do Lula, num país polarizado, um país que as discussões foram para a internet com violência, né? Chegamos a ter companheiros do PT morto lá em Santa Catarina. Santa Catarina por um militante do outro lado. Então eu peguei o PT no momento é, Tenso, mas ao mesmo tempo bélico, né? importante, né? Tenso importante. E a gente conseguiu disputar as eleições e vencer as eleições com um aperto, né? Foi uma eleição apertada, mas vencemos as Em Nova Lima eleições. venceu o Lula. Vencemos. Na região metropolitana, a gente venceu no primeiro turno Betim, Neves, Nova Lima, Raposa e Reacima só. No segundo turno, só Nova Lima, Raposa e Reacima. Eles conseguiram virar Neves e conseguiram virar Betim. Tá aí a importância do PT. Então, o PT de Nova Lima é um partido forte, né? Um partido que tem musculatura para enfrentar essas adversidades todas. Nós enfrentamos, Fred, nós estamos desde 2013 na trincheira, na defesa. Nós enfrentamos o Vem Pra Rua, né? Que nós começamos, a direita tomou da gente. Depois enfrentamos o impeachment da Dilma, né? Que foi um momento muito traumático para a gente. Depois enfrentamos a farsa do processo contra o Lula, né? Que culminou na prisão do Lula. Então, e a gente estava lá enfrentando, entendeu? Eu nunca arredei o pé da frente de batalha. Então foi um momento tenso, mas graças a Deus a gente está aí com o Lula retomando as políticas públicas importantes, né? Para o país voltar a crescer, o país volta a ter o protagonismo internacional que a gente perdeu desde de Temer, né, para cá, a gente perdeu, a gente virou um palha internacional, a gente virou deboche. Eu tenho muito amigo no estrangeiro, sabe, Fred? E a gente. Um deles é o Tim Vacari, que é amigo seu, tá lá na Inglaterra, ele me ligava, falava: nossa, nosso país virou chacota aqui fora. Então o Lula hoje teve que viajar muito mesmo, mas internamente nós temos um corpo técnico, né, um corpo político, né, os ministros de primeira qualidade. Né? O Lula está tentando apaziguar o país, né? É um ministério amplo, é um ministério que vai além da esquerda, né? Um ministério para salvar o país mesmo. Então, nós estamos vendo aí a retomada do Minha Casa Minha Vida, retomada a ciência foi muito atacada no governo Bolsonaro, né? Foi muito. Os cientistas nossos foram desmoralizados completamente, as universidades, a pesquisa não existiu no governo Bolsonaro, ele debochava de pesquisador. Então a gente está retomando, estamos retomando projetos importantes na área de pesquisa e também, né, o Lula ontem estava em Alagoas, inaugurando uma parte da transposição do São Francisco, né, no CMA, na região de Arapiraca, anunciou para Nova Lima 800 casas. 843 casas, e ainda, Tatico, poucas pessoas têm essa informação. Além dessas 843 casas que foram anunciadas no ano passado, esse ano eu falei com o Lessa, secretário de Habitação, que gostei muito do trabalho dele, ele disse que também já tem mais 120 ou 140 unidades através pelo Minha Casa Minha Vida, mas através de parcerias com entidades. Uma delas, a importantíssima ASCAP. Então já vamos chegar a quase 1000. Pois é. Pelo Minha Casa Minha Vida. Conquistada, né? Agora, a edificação... Pois é. A gente... As políticas, elas têm que ser política de Estado. Não é política de governo, não é política do PT. Né? A gente implementa algumas políticas que... Eu estava vendo uma entrevista do Sarney essa semana, muita gente não sabe. No Cajuru, né? Você viu?
muita gente não sabe, mas, por exemplo, a cota racial é um projeto do Sarney, que o Paulo Paim incorporou no Estatuto da Igualdade Racial. Paulo Mas Paim, senador do Rio Grande do senador do Sul, Rio Grande do Sul, do né? PT. Militante negro e tal. Então, na verdade é o seguinte, o que a gente precisa, Fred, é que as políticas de Estado, sabe, elas sejam Permanentes. permanentes, que não interessa o governo que entrar, ele tem que manter isso. E o que a gente observa em Nova Lima, que algumas políticas importantes para a população de Nova Lima, elas foram interrompidas. Caso do Minha Casa Minha Vida, parou. O governo municipal, os dois últimos governos municipais, não fez nada no sentido de acalmar essa pressão popular por moradia. Só para contribuir, Tatico, a gente fica numa dúvida sobre o número certo do nosso déficit habitacional. Então, o que é certo é que só na Secretaria de Habitação existem 5.000 pessoas cadastradas em busca de casa. Então, o nosso déficit habitacional em Nova Lima é de, no mínimo, 5.000 pessoas. Pois é, Fred. A população de Nova Lima sabe que o último projeto habitacional que nós tivemos aqui entregue à população foi com as CAP mesmo. Foi aquele lá perto do supermercado BH. Lá na Travessa da Pedreira, lá em cima, do outro lado da BR. Foi Ivaí Palhares? Ali é o Ivaí Palhares, isso mesmo. Na Fazenda do Benito. Conjunto São Bento foi no governo nosso, no princípio do governo do PT, do governo de Carlinhos, em 2005. São Bento? Conjunto São Bento é ali, aquela que a gente chama de casinha, ali na avenida que vai para Reacima ali, no trevo lá em cima do supermercado BH, você entrando à direita. Paulo Gaetano. Paulo Gaetano. Né? Atrás da. Porque na época chamava Conjunto São Bento. Aí virou Paulo Gaetano. Virou Paulo Gaetano, pois é. Nós temos o Padre João. Então, são projetos do PT. Esses governos não construíram uma única casa popular sequer na cidade. A gente vê o governo atual reformando praça que foi reformada no ano passado e não construiu uma casa popular. A gente vê o governo municipal. Eu estava falando com um amigo dia desse que a paródia do Filho Pródigo, paródia, olha, errei a palavra, mas a história do Filho Pródigo nos conta de uma pessoa que pediu o pai antecipação da herança, meteu o pau no dinheiro, gastou com farra, com luxúria, e voltou para casa quebrado. O meu medo é desse governo estar fazendo antecipação de herança, Fred, porque existem várias formas de você antecipar a herança, né? A mineração é uma das formas de você antecipar a herança, porque ela é um recurso findo, é um recurso que acaba. Minério não dá do safra, já dizia os antigos, minério não dá do safra. Hoje nós temos 40% da receita vinda da mineração. Mas isso pode acabar. E a população de Nova Lima ela dobrou nos últimos 10 anos. Né? Você pega o censo de 10 anos atrás, Nova Lima tinha 60 e poucos mil habitantes. Hoje Nova Lima passou dos 100 mil habitantes. E a tendência de Nova Lima, se o Banqueta continuar nesse trabalho do Escavando a Verdade, é a gente recuperar para a cidade essas áreas improdutivas da mineração, né? Para construir habitação popular, construir empresas, né? Transformar essas áreas em áreas produtivas. Ou até mesmo, Tatico, regularizar outras que estão sendo ocupadas pela população que não tem onde ir. Haja vista Santa Rita, essa região toda, levar o mínimo de dignidade, de água. Pô, você uma cidade milionária como essa, pessoas vivendo sem esgoto, sem água, sem luz. Ô Fred, eu vi um dado que a Juliana Salles
que, diga-se de passagem, é uma vereadora que tem feito um trabalho excepcional no sentido de fiscalizar o governo, de fazer denúncias, Hoje filiado ao sabe? PT. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, é uma pessoa que tem tido tem despontado como uma vereadora excepcional e recém-filiada ao Partido dos Trabalhadores. Mas ela é cria nossa, né? O PT tem isso no seu DNA. Metade dos políticos aí hoje que estão tidos como vão ganhar a eleição passaram lá na escolinha do PT. Impressionante isso, nós sabe? somos Miquelino, né, ô Nós Tati? somos É a mesma nós do, coisa o Retiro, é a né? mesma Todo coisa. mundo começando no Todo Retiro. mundo fala mal do Retiro, né? O resto da cidade, mas todo mundo julgou lá e todo mundo quer julgar lá, né, É Fred? isso mesmo. Assim é o PT. O PT formou muitos desses militantes aí que estão dizendo que vão ganhar a eleição agora, até tem uns bons, sabe? Que não são do PT, mas são bons, mas aprenderam lá com a gente, sabe? Beberam a água lá. Então, Fred, eu estou falando da Então, questão você acha da que habitação. sobre o governo, questão da financeira, você está querendo dizer que está gastando... Desastre financeiro. O que a gente observa aqui fora é um governo que planeja mal, é um governo gastador, tá deitando e rolando, tá fazendo praça para tudo. Eu não tenho nada contra consertar a praça, não. Mas o governo está consertando praça que foi reformada no ano passado. Eu vou dar 2 exemplos aqui. A Praça da Bíblia, porque lá eu caminho lá de vez em quando, então eu vejo, foi reformado o ano passado. O ano passado foi reformado. Está reformando de novo. Ou estava errado lá atrás, que reformou mal reformado, ou está errado agora que está reformando, está passando tinta em cima de tinta. E aquela praça lá do supermercado BH. A praça estava boa, bonita. Tomara que eles façam um serviço melhor. Porque é perigoso, Fred, nesse afã de ganhar as eleições na pressa, de até fazer mal feito, piorar o que estava lá, porque o que estava lá estava bonito. Então, fazer crítica a esse governo é muito fácil, Fred. Mas você tem que fazer uma crítica pautada na verdade. Por exemplo, a estrada de Sabará. É natural. A população de Nova Lima quer saber onde estão os 26 milhões que foi investido ali. Foi investido 26 milhões para construir uma estrada que eu acho que ela não resolve o problema, mas ela é importante. Eu tenho opinião diferente de algumas pessoas que dizem que é estrada que não precisava mexer. Precisa sim. Eu trabalhei na rede ferroviária, Fred. Muitos anos eu trabalhei em Sabará. Muitos anos eu andei nessa estrada. Ela é extremamente necessária. Para quem vai para a região noroeste de Belo Horizonte, região leste, é um achado essa estrada. Então, se investiu, fez propaganda, falou que ia fazer, acontecer, investiu 26 milhões, o povo quer saber. Não tem aquele quadro lá no Fantástico? Cadê o dinheiro que estava aqui? Nós queremos saber. Sabe? A gente precisa ter maturidade, ter responsabilidade para fazer a crítica. Não vale ficar fazendo aquela crítica bélica, acusando as pessoas sem prova, sabe? Nós só queremos saber onde está o dinheiro. E aí o prefeito tem que vir a público dizer o seguinte, olha, eu passei 26 milhões para o DR, o DR não fez a obra aqui, o DR gastou dinheiro em outro lugar, porque se ele ficar calado, o silêncio é a resposta. Se ele ficar calado, vai dar margem a mil desconfiança. Então, o João tem que vir a público e dizer, explicar para as pessoas o que foi feito com aqueles 26 milhões. Ele deu para o governo do Estado? Vamos atrás, vamos cobrar do governador, vamos cobrar do Zema. Entendeu, Fred? Eu acho que essa discussão precisa ser feita. Por isso que o PT precisa de candidato. O PT precisa de candidato porque a eleição é um momento onde a gente faz esse tipo de discussão, a gente discute prioridade. Nós temos uma estrada de contorno aqui que uma reforma de 1 ou 2 quilômetros está arrastando, está cansando as pessoas, está fazendo raiva de quem circula naquela região, arrastando há 8 anos. Começou no outro governo e não acaba. Então, parece que está se gastando mal o dinheiro público. Então, a grande crítica que eu faço é que
Nós precisamos ter cuidado. E o servidor público, aí, né, sem aumento, me engana que eu gosto, plano de carga e salário retalhado, faz para a educação, aí faz depois para a guarda. Não, precisa de fazer uma coisa séria. Eu acho que essa discussão, um debate, um candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, num debate público, vai cobrar dos dois candidatos, um que já foi prefeito de Nova Lima, que se gaba em dizer que foi prefeito 6 vezes, e o outro que está aí, que os 2 primeiros anos dele foi apagado e que na correria da reeleição está fazendo obra em cima de obra, consertando o que está pronto. Tatico, e sobre o Minha Casa Minha Vida, dessa conquista das casas? Olha, é um projeto audacioso do governo Lula para o Brasil inteiro. E nós temos deputados federais que frequentam Nova Lima, alguns deles já estiveram aqui presentes, inclusive. Reginaldo No seu jornal, Lopes, Reginaldo Lopes. o né? Cristiano de Silveira. O Cristiano da Silveira esteve aqui, né? E também a Gleide. Presidente estadual. E a Gleide Andrade, que é secretária nacional de finanças do Partido dos Trabalhadores. Sim. Uma pessoa extremamente importante para nós do Partido dos Trabalhadores. E para o PT nacional. E para o PT nacional já esteve aqui. Então, nós estamos fazendo demanda para os nossos deputados. Então, o Reginaldo Lopes e o Rogério Correia têm uma atuação importante aqui. O Rogério Correia, com relação a esse problema de macacos, que é um outro problema que a Prefeitura de Nova Lima, que o prefeito de Nova Lima precisa de resolver. Qual o problema? A questão dos atingidos por barragem lá. Falaram que a Vale ia fazer um depósito de 20 milhões, que ia ser gasto lá em macacos, com orçamento participativo. Eu já ouvi o prefeito falar isso, vamos fazer o orçamento participativo, que é uma política do Partido dos Trabalhadores, mas que nós emprestamos para ele, se ele quiser fazer. O orçamento participativo é extremamente importante. É o que eu te falei, tem algumas políticas que não são nossas, né? Elas têm que ser política de governo mesmo, política de Estado mesmo. Então, tem essa questão de macacos que a Prefeitura de Nova Lima não resolve. Ontem eu fui numa audiência pública no Cineminha, eu vi a mesma conversa que eu escuto há 30 e tantos anos, na época da Plambel. Você lembra da Plambel? Não. Era um órgão que existia para fazer o plano diretor da região metropolitana. Eu ouvi a mesma história lá ontem. E os problemas só aumentam. A questão da mobilidade urbana em Nova Lima é um caos total. Na região do Vila da Serra, aquilo é criminoso. Aqueles caminhões na 040, aquilo precisa de acabar. Nós encontramos lá, numa reunião da Associação Mineira dos Municípios Mineradores, você lembra? Falaram de um projeto de uma estrada paralela, cortando por dentro da mineração, né? O nosso prefeito fazia parte da mesa, era um dos 5 coordenadores. Cadê o projeto? Continuam os caminhões de minério rodando a 040, todo dia morre alguém na 040 por causa dos caminhões de minério, é caminhão entornado de minério. Entendeu, Fred? Então, essas coisas precisam. O processo eleitoral é para isso, é para a gente fazer essa discussão, para a gente. Para que a sociedade tome conhecimento dessas coisas, entendeu, Fred? Ok, então, Tatico, agora vamos voltar na questão interna do PT, do processo de escolha do seu candidato. Relembra aí que você estava dizendo que começou no ano passado. Pois é. Quando é uma entrevista ao vivo assim, às vezes a gente... Relaxa, está em casa. A gente vai... Mas, internamente, o processo nosso foi de, primeiro, reafirmar e reconduzir os dirigentes até 2025. Posteriormente, nós fizemos um encontro municipal, no dia 30 de setembro, foi lá depois de Honório Bicardo, indo para Santa Rita. Sim. Fizemos um encontro municipal, onde, nesse encontro municipal, a gente reafirmou essas questões que a gente já tinha decidido internamente e abrimos as inscrições para candidatos a vereador e candidato a prefeito e vice. Se inscreveram 3 candidatos para prefeito.
a Ana Silva, militante histórica do PT, o Daniel, militante histórico, e um recém-chegado no Partido dos Trabalhadores, mas não tão menos importante do que nós, Joubert. o Joubert. Os 3 se inscreveram. No processo, 2 renunciaram. Renunciaram Ana. Renunciou a Ana e o Daniel. E continuou o Joubert no processo. Internamente no PT é o seguinte: ou 70% do diretório confirma aquela candidatura, ou esse candidato pega 10% dos filiados que subscreve a candidatura dele. Correto? Nenhum dos 3 conseguiu fazer isso. Então, 2 renunciaram, continuou o Joubert. Mas eu quero esclarecer para a população de Nova Lima que nós fazemos parte da Federação Brasil da Esperança. É PT, PCdoB e PV. Nós somos 3 partidos. Nós vamos disputar as eleições enquanto Federação Brasil da Esperança. Então, esse nome do PT, ele precisa de ser referendado no encontro municipal. Entendendo que, se nenhum dos 3 conseguiu 70%, continuarão abertas as inscrições para futuros candidatos. Quem quiser ser candidato. Qualquer filiado que quiser ser candidato, as inscrições estão abertas. Correto? Na semana passada, eu recebi a desistência do Joubert. Ele já tinha anunciado na imprensa que não seria mais candidato, e eu recebi. Mas o PT, como é o maior partido de Nova Lima, nós temos vários filiados em condição de disputar as eleições. Então, o processo interno Continua, não terminou. O processo não terminou com a inscrição do candidato, nem com a renúncia. O processo só termina em junho. Que é quando ocorre Isso. a convenção. O do partido ou o encontro municipal. Tá. Nós vamos fazer um encontro municipal, aí sim que nós vamos escolher esse candidato, e mesmo assim esse candidato nós vamos ter que apresentar para o PCdoB e para o PV, porque tem que ser confirmado pelos 3, e é no voto. Então o processo continua e Isso. que você está reafirmando que o PT tem candidato. Tem candidato. O PT já acertou dentro da federação que o cabeça de chapa, o candidato a prefeito, será do Partido dos Trabalhadores, e nós, em breve, vamos confirmar o nome, que vai surpreender todo mundo. Então, por tudo nós isso, temos candidato. Por todas as críticas que você fez ao governo João Marcelo e pela posição que você afirma que o PT tem candidato próprio, você está querendo dizer que não há possibilidade do PT caminhar junto com na candidatura de João Marcelo? Hipótese algumas. Vocês são oposição ao governo de João Marcelo? Nós somos oposição. Eu acabei de pontuar coisas, mostrar a diferença entre o modo petista de governar e esse governo que está aí. Nós somos completamente... nós somos oposição, sabe? Obviamente, Fred, que tem algumas políticas de Estado, Minha Casa Minha Vida, o Lula vai vir, vai conversar. Nós conversamos com todo mundo, sabe? Eu não tenho inimigo na política, eu não levo a política para o lado de eu sou inimigo, não vou cumprimentar. Cordialidade deve existir na política. Apesar disso, a ideia de vocês é fazer um debate mais... não diminuir essa polarização, essa guerra, essa raiva. Claro, Fred. Olha, dos argumentos que eu ouvi na imprensa, o candidato que renunciou dizer, é que o PT chamou ele para domesticá-lo. Isso não existiu, sabe? Isso não é verdade. Nós apenas chamamos para afinar o discurso. Porque é normal. Eu sou candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, eu vou sair falando o que eu quero por aí? Não posso fazer isso. Tem que ser um discurso afinado com a executiva. Até para que, se esse discurso seu for para a sociedade, eu poder dizer o seguinte: não. A Gleice Hoffmann, ela fala em nome do PT. Você não me vê, como presidente do PT, sair falando em meu nome por aí. Eu não faço isso. Toda vez que eu chego aqui para conversar com você, eu te digo, olha, isso é opinião minha, eu não vou falar. Não é, Fred? Isso é opinião minha. Lá no PT, a gente definiu que é assim, 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 e eu tenho que dizer para as pessoas
o que a gente foi definido lá dentro. Eu não posso sair falando o que eu quero. Entendeu? Então, na verdade, é um rapaz bem intencionado, sabe? Correto. Estou falando do Joubert. Do Joubert. É um rapaz bem intencionado, eu não tenho nada que o desabone, sabe? Mas, infelizmente, ele está nos anos 80 ainda, né? Sabe? Essa política de, como é que eles falavam? Denuncivite aguda, isso não existe. Eu acho que a gente pode suspeitar, sim, e cabe ao mandatário vir se explicar. Eu estou esperando a explicação dos 26 milhões da estrada de Sabará. Eu estou esperando. Eu estou esperando a explicação da questão de macacos, dos atingidos. Isso é fazer oposição séria. Sabe? Daí tem uma distância muito grande de eu chegar aqui e dizer que a prefeitura está cheia de Dom Corleone. Tem amigos lá, ué. Sabe? Eu faço um enfrentamento político às pessoas. Eu não faço um enfrentamento pessoal, sabe? Eu fiz oposição ao ex-prefeito. Vitor Penedo. Ele vai falar em qualquer canto que eu nunca o desrespeitei moralmente. Eu fiz crítica à conduta dele, e digo aqui, é um liberal que acha que o povo que trabalha de empregado doméstico tem que ganhar pouco mesmo, porque senão você vai complicar, você vai subir o salário na cidade. Uma vez ele me disse o seguinte, que se o porteiro do condomínio ganhar bem, ele teria que pagar um salário alto para a empregada doméstica dele, que quebrava a cidade, que ia ficar um monte de desempregado. Então, esse tipo de visão dele, eu combato. Ele apoiar um governo fascista, eu combato. Ele andar de mão dada com o fascista do Bolsonaro, eu combato. Sabe? Mas respeitando que é um direito dele fazer isso. Mas eu combato. Entendeu? Eu nunca vim a público acusá-lo de coisa que eu não tenho prova. Ok. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, Tatico vai falar sobre a questão das desfiliações que ocorreram no PT e também, para finalizar, como vem o partido na questão dos pré-candidatos a vereadores. Um minuto só. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Nova Lima nunca esteve tão bem cuidada e a Prefeitura avança com o programa Praça da Gente, que está em todos os cantos da cidade com obras de urbanização e diversas melhorias em praças, canteiros e rotatórias. As primeiras já estão sendo entregues e a revitalização com jardinagem, paisagismo, melhorias na parte elétrica, iluminação, pintura, reforma e construção de piso. O objetivo é deixar a cidade ainda mais bonita e promover o bem-estar dos cidadãos. A Prefeitura cuida, o trabalho avança. Prefeitura de Nova Lima, cidade para todos. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes, chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe o presidente do PT de Nova Lima, Renato Faria, histórico militante do partido aqui em nossa cidade, o Tatico. Tatico, sobre ainda, falando internamente do PT, o partido sofreu, ou ocorreram, né, desfiliações de filiados, alguns deles até históricos. Como que você avalia essa questão das desfiliações? Fred, eu posso avaliar as últimas e avaliar o processo todo, porque a gente vem recebendo algumas desfiliações de setembro do ano passado para cá, né? Não é só agora, recentemente, que a gente teve algumas desfiliações. Eu vou voltar lá em 2016. Foi o período que mais o PT perdeu militante. Porque poucos militantes são como eu, Epaminondas, Carlinhos, Rote, Ana, Cida. Poucos militantes são como nós, sabe? E vários tantos outros que eu puder, Aparecida de Sá, Jaú. Poderia citar vários militantes do PT que são ali firmes e que atravessaram essa situação toda de 2013 para cá. Onde o PT foi massacrado. Isso. Foi massacrado. Tinha amigo meu que corria de mim na rua, atravessava para o outro lado da rua. Né? A gente estava cheirando mal mesmo. A imprensa fez um trabalho de nos desqualificar enquanto ser humano, rapaz. Sabe? Não foi fácil, não. Agora, recentemente, nós tivemos algumas desfiliações também, mas todos os partidos tiveram. Mas eles só dão importância para desfiliações do PT. Houve uma dança partidária. Quer ver uma coisa que pouca gente dá importância? Dos vereadores que estão lá, eu acho que 80% mudaram de partido. Eu acho que só 3 que continuaram no mesmo partido. Acho que foram isso. Então foi 70% dos vereadores mudaram. Mas o que saiu do PT, que deram importância para o que saiu do PT. Então, porque o Partido dos Trabalhadores é um partido muito importante. Agora, nós perdemos alguns militantes ultimamente. É questão pessoal. Nós temos um militante histórico que eles estão falando por aí, que saiu para apoiar Vitor Penido. Entendeu? Aí a questão é dele. Como teve alguns que foram para apoiar João Marcelo, sendo até candidatos do Mas seu... desde 2020. Não é agora. Desde 2020, nós estamos perdendo militante para o governo, porque o PT, quando o Carlinhos foi governo, muita gente entrou para o PT para trabalhar na prefeitura, por oportunismo. E Isso é questão pessoal, não é questão do partido. Claro que não, essas pessoas estão voltando para lá. Teve um militante que saiu do partido agora recentemente, que até semana passada ele era PT doente. Quando, segundo informações, ele não concordou com um determinado tipo de coisa, saiu fora e foi para a direita. Uai, aí é questão de... Não é questão de política, é questão pessoal, é questão de moral. Isso eu não vou discutir, entendeu? Isso é questão da pessoa, isso é questão dele, não é minha. Nós perdemos, quem é importante que nós perdemos nos últimos tempos aqui, recentemente? Só o presidente da Câmara. Thiago Mas Almeida. ganhamos, ninguém fala que nós ganhamos. Que, na minha opinião, é a melhor vereadora que tem na cidade. É a que faz oposição, põe dedo na ferida. Juliana Salles. Juliana Salles está no PT, voltou para o PT, porque ela já era do PT. É O bom pai que fica dela- claro. O pai dela foi vereador pelo Partido Pelo dos PT. Trabalhadores. O Tim foi vereador pelo PT. Então, ela só está voltando para onde ela achou que era importante. Ela, Sim. né, isso aí é questão pessoal também, mas voltou e ela é uma vereadora combativa, uma vereadora que esclarece para a população essas coisas que eu estou acabando de falar aqui. Ela, essa semana, estava cobrando a questão daquela fábrica de carros elétricos, que foi alardeada, fizeram uma propaganda danada. Foi capa do Banqueta, Foi capa do tivemos lá. Banqueta e não sei o quê. Essa Bion, que foi inaugurada a produção, ela é do nosso governo, ela começa lá com a gente, lá no governo Carlinhos, que começa a Bion. Entendeu?
E com relação ao Bion também, eu queria dizer o seguinte. Foi ventilado por aí que quem renunciou não foi convidado. Eu fui convidado na quarta-feira. E ele já tinha soltado um áudio dizendo que não era candidato na terça. Eu, como presidente do PT, e outros, né, Carlinhos, Rotti, que estiveram lá, fomos convidados na quarta-feira. Foi na véspera, Fred. E outra coisa, lá era um evento um privado? evento privado. Eu fui convidado. Se a empresa me convidou, através do Partido dos Trabalhadores, eu me senti lisonjeado e tal, e fui. Né? Eu queria encontrar com o presidente Lula, como a gente se encontrou lá. Então, eu fui convidado. Se outras pessoas não foram convidadas, Fred, tem que cobrar da Bion, não é de mim, não é? Tatico, ainda nessa questão, para a gente até finalizar o programa, sobre como vem o PT para as eleições municipais. Como vem agora a chapa de vereadores? Olha, nós vamos vir com uma chapa forte, vai surpreender muita gente. Nós temos candidato com potencial de ganhar as eleições. Além da Juliana? Nós temos, vou citar aqui, Roberta Zanon, né, uma militante histórica do PT. Faz um belo trabalho também. Ricardo Rotti, né? Meu amigo lá de Macacos. Lá de Macacos, militante histórico do PT lá em Macacos. Se vier candidato a vereador, tem muita chance. Nós temos Leléu, que é candidato a vereador. Né? Eu estou falando os que já estão definidos. Leléu... Do Matadouro. Do Matadouro. Ele estava lá no evento. Estava no evento. Eu convidei para Bion. ir comigo. Eu tinha o direito de levar uma pessoa. O Cadu, secretário estadual, falou comigo que estava sendo convidado, que eu podia levar um acompanhante. Levei o Leléu comigo, sabe? Para prestigiar o rapaz, que é um rapaz que eu vejo um futuro muito grande, sabe? Então vocês vêm forte também para vereador. Nós viemos forte, porque eu estou vendo as outras chapas, porque vaza, né? O que eles fizeram? Dividiram lá, botaram 2 vereadores e, se você for analisar o resto, é candidato. Não sou nenhuma mãe de Ná para adivinhar voto de ninguém, não. Eles podem até me surpreender. Mas pela história que tem, os vereadores botaram 2 para juntar voto para eles. O PT não é assim. O PT não é assim. Nós temos a Juliana, que tem um potencial forte de voto, mas nós temos a Vívia, do PCdoB, ex-esposa do Pulião. Viúva do Pulião. Viúva do Pulião, que eu vi ela pedindo voto outro dia, rapaz, eu fiquei impressionado. Ela quase que me convence, porque só voto no PT. Mas ela, sabe, eu estou vendo a disposição dela, a capacidade da Roberta, né, que já foi candidata a vice-prefeito, a disposição da Roberta, eu estou vendo a disposição do Leléu, do Luiz Gouveia, que está fazendo um trabalho bacana lá. Região do Zé de Almeida, do Estrela, sabe, né? É ruim a gente ficar citando, porque fica parecendo que a gente não até é escolheu, legal, né? Não é legal, mas... Mas você quer dizer que vem forte? A gente vem com candidato aí, tudo com potencial de ganhar as eleições. O Lucinho, meu vizinho lá, as pessoas chamam ele de... Lucinho, Lúcio Vermelho, né? Foi tema de matéria do nosso jornal pela sua capacidade. Gente, olha, eu falava com os candidatos a vereador, se eu esqueci de alguém, me perdoa aí, porque Fred me pega de surpresa, mas eu tenho que contar que nós temos candidatura forte. Eu estou fazendo propaganda para alguns. Da próxima vez eu faço para o resto. Mas aqui a TV do povo novalimense é assim mesmo. O Lúcio, só para o pessoal entender, tem um totem lá no Espaço Cultural de Madeira, que foi feito pelo Lúcio, que faz belos trabalhos de madeira. Estamos chegando ao fim do Banqueta em Foco, Tatico. Obrigado. Recado final para a população novalimense. Nos aguarde. Nós vamos vir com uma surpresa aí, um candidato forte. Nós vamos fazer um bom debate. Nós precisamos de mostrar para o povo de Nova Lima que não tem uma nota só. Você tem um minuto para mim dar um exemplo? Quantos que você quiser. A Maria do Carmo, que foi prefeita de Betim, ela tinha 60% das intenções de voto na eleição de 2012. Ela enfrentou o Carlyle, lembra? Carlyle Pedrosa. O Carlyle tinha 5% das intenções de voto. Aí chamaram a Maria do Carmo e falaram com ela que ela tinha que conversar com o Pinduca, da ambulância. Sim. Você tem que conversar com o Pinduca, ele é deputado estadual, um cara forte. Ela esnobou e não foi conversar com o Pinduca. Abriu a urna. Quem ganhou? Você sabe, né? Foi o Carlyle. Então, esse negócio de ter 65%, ter 70%, o PT não tem medo disso, não. O PT enfrenta. Nós vamos enfrentar.
Obrigado, Tatico. Obrigado você de casa pela audiência, mas principalmente pela confiança que vocês têm com o Grupo Banqueta de Comunicação.